Você já ouviu falar nos contratos de transporte aéreo em operações de código compartilhado ou operações de code sharing? Muito bem, essas operações elas acontecem com alguma frequência e a gente muitas vezes nem fica sabendo ou nem repara. O que é isso? As operações em código compartilhado são situações em que duas ou mais companhias aéreas se juntam para operar um voo, para operar um trecho, para operar uma viagem. Então, normalmente, uma vai cuidar da parte operacional de venda de passagem aérea, de organização da viagem, e a outra vai fornecer a aeronave, por exemplo. Então, pode acontecer de você comprar a passagem aérea de uma companhia aérea X, por exemplo, da Gol, e voar no avião de uma companhia aérea Y, da Latam. Isso é possível de acontecer. A legislação em vigor permite que as companhias aéreas operem em código compartilhado. Só que, obviamente, o consumidor tem que ter os seus direitos respeitados nessas operações. Então, o dever básico que as companhias aéreas vão ter aqui nas operações em código compartilhado é o de informação. Elas têm que informar o consumidor que isso está acontecendo, que quem vai operar o voo é uma e a aeronave é de outra, por exemplo. Por quê, gente? Porque tem consumidores que têm as suas preferências. Tem consumidor que não voa na companhia aérea Y, por exemplo, já ouviu falar alguma coisa e não confia nos aviões dela. Como é que ele paga a passagem para a companhia X que ele confia e é obrigado a voar no voo da companhia Y que ele não confia? Óbvio que isso não pode acontecer. Então, se a operação em código compartilhado não for devidamente informada para aquele passageiro, ele tem sim o direito de, na hora que chegar no aeroporto e ver que a aeronave é de outra companhia, recusar a viajar, pedir a remarcação do voo dele para outro voo da companhia que seja operada por um avião dela, pedir a devolução do valor da passagem dele sem qualquer multa, sem qualquer penalidade. É um direito dele porque o seu direito básico de informação foi violado. Não foi explicado para ele uma circunstância básica do negócio, que ele ia pagar para a companhia X e ia voar na companhia Y, ok? E o consumidor tem esse direito. Muito bem. Agora, as operações de code sharing, de código compartilhado, elas vão trazer uma grande vantagem para o consumidor, que é a seguinte: como tem duas ou mais companhias aéreas envolvidas, você vai ver lá no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que sempre que houver mais de um agente envolvido no dano ao consumidor, todos responderão solidariamente. Então significa que qualquer problema que tiver no decorrer dessa viagem, desse voo, com extravio de bagagem, com dano de bagagem, com atraso de voo, com cancelamento, com interrupção, qualquer falha, o consumidor vai poder acionar qualquer uma dessas companhias aéreas envolvidas, seja a que vendeu a passagem para ele, seja a que estava com o avião operando. Elas vão responder à luz do artigo 7º, parágrafo único do CDC, solidariamente perante o consumidor. Então ele vai ter mais de um responsável pelo dano, aumentando a sua chance de reparação. Tá bom? Muito bem. Outro assunto fundamental e muito corriqueiro nas viagens aéreas é o extravio de bagagem. Situações em que o passageiro chega, mas a bagagem dele não, né? E há basicamente três fatos que podem acontecer, três acidentes que podem acontecer com a bagagem do consumidor. O extravio, que é quando a bagagem dele não chega, ela se perde. O dano, que é quando a bagagem chega, mas ela chega danificada, ela chega com algum defeito, a mala danificada, algum objeto interno quebrado. E o furto, quando a bagagem é furtada ou algum item dentro da bagagem é furtado, né? Essas três ocorrências, essas três situações são sim de responsabilidade da companhia aérea. Afinal de contas, você vai lembrar comigo que o Código Civil prevê, e também o Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade do transportador é uma responsabilidade de resultado. Ele se compromete a levar o passageiro e as suas bagagens com total incolumidade ao destino prometido. E que pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, essa responsabilidade é, acima de tudo, objetiva, independente da discussão de culpa. E aí vem a questão procedimental. O passageiro, a recomendação que você deve dar para o seu cliente é que sempre que ele chegar no aeroporto, ele verifique a bagagem dele e relate qualquer problema ainda dentro ali da sala de desembarque, na esteira, para evitar discussões
de ele que sumiu com isso, ele demorou muito tempo a relatar isso para a companhia aérea, ele já estava na casa dele. Então, verifica minimamente ali a bagagem no momento que o voo chega, né? Eu sei que às vezes a gente está com pressa, está correndo, mas verifica e já relata. Como que esse relato acontece à companhia aérea? Por meio de um relatório, chamado Relatório de Irregularidade de Bagagem, RIB, R-I-B. É um relatório padrão que toda companhia aérea tem que ter. Notou alguma ocorrência com a bagagem, vai na companhia aérea e pede a ela o RIB. No RIB você vai relatar o que aconteceu com a sua bagagem. Você vai dizer se foi um dano, se foi um furto, se foi de algum objeto, se foi um extravio. Vai dizer em que circunstâncias aquilo aconteceu, qual voo que você estava e vai entregar aquilo para a companhia aérea. E a companhia aérea tem que localizar a sua bagagem extraviada ou tem que consertar a sua bagagem danificada, ela tem que dar solução para o problema. E aí uma pergunta que fica vamos supor que a companhia aérea encontrou a bagagem e devolveu ela para o consumidor. Devolvida a bagagem, o consumidor ainda tem direito a algum tipo de indenização ou a devolução da bagagem impede uma indenização por dano moral, uma indenização por dano material? Bom, essa análise ela vai ser feita no caso concreto, mas eu já te adianto que o fato da bagagem ser encontrada e devolvida não exclui direito à indenização por dano material e moral, se tiver acontecido algum dano dessa espécie no caso. Então, por exemplo, nesse período que a bagagem está extraviada, obviamente a companhia aérea vai ter que dar um suporte para o consumidor para ele obter material de higiene pessoal, para ele obter roupa, porque afinal de contas ele não está com a bagagem dele. Então a companhia aérea tem que dar um voucher, tem que dar alguma forma de esse consumidor não ficar desamparado materialmente, sob pena de, mesmo encontrando a bagagem em seguida, ter que indenizar as despesas que ele teve a esse respeito. Há situações, inclusive, em que a bagagem ela é recuperada em 24 horas, mas ainda assim há a ocorrência de um dano moral em decorrência daquela falha na prestação de serviço. Então imagina uma consumidora que estava indo para uma festa de casamento no mesmo dia e a sua bagagem extraviada e lá estava o vestido que ela ia, estava a sua maquiagem, estavam seus itens para se preparar e em decorrência do extravio ela não conseguiu. Ela teve que ir para a festa de casamento, ela era madrinha de casamento, por exemplo, e teve que ir para a festa de casamento sem nada, né? Não importa se a bagagem foi devolvida no dia seguinte, 24 horas depois, o dano já aconteceu, não é? E aí, como ele veio de uma falha da companhia, mesmo ela tendo sido diligente para resolver a falha, ainda assim houve o dano, o fato da bagagem ser devolvida não vai exonerar a companhia de indenizar os danos materiais e morais que porventura acontecerem. Tá ok? Muito bem. Por fim, eu quero discutir com vocês um assunto muito importante e fazer uma análise de caso concreto para a gente discutir aqui. Imagina a seguinte situação: um passageiro adquire uma passagem aérea e aí, chegando lá, ele vê que a poltrona dele, ela não está reclinando. A poltrona dele não reclina, ele aperta aquele botãozinho e a poltrona não reclina. E aí, então, ele ajuiza uma ação indenizatória contra a companhia aérea, pedindo uma indenização por danos morais, porque a poltrona dele não reclinava. Você, com esses elementos, com esse elemento que eu te dei, como na condição de juiz, julgaria procedente o pedido do consumidor, nesse caso, do passageiro? Você condenaria a companhia aérea em indenização por dano moral por esse problema? Muito provavelmente não. Você vai me dizer, olha, não, peraí, o fato da poltrona simplesmente não estar reclinando, por que isso vai gerar um dano moral? Tudo bem. Então eu vou te dar mais elementos dessa história, ok? Se eu te disser que esse voo era um voo internacional, com duração prevista de 15 horas, já começa a mudar alguma coisa? Se eu te disser que além da poltrona não reclinar, ela estava meio solta, então o passageiro ficava ali numa situação bem desconfortável, tendo que ajeitar ela a todo momento, mudaria mais alguma coisa? Se eu te dissesse que esse passageiro pagou mais caro pela passagem porque era classe executiva e que além dessa poltrona não estar reclinando, a televisão, o sistema multimídia dele também não funcionava, muda alguma coisa? O que eu estou querendo te dizer? Quando você for elaborar uma petição inicial pedindo uma indenização por dano moral, você precisa trazer para o juiz
o contexto que evidencia o dano moral. Muitas vezes o dano moral não vem de um fato isoladamente, vem de todo um conjunto de falhas e de circunstâncias que vão levar a uma situação que, contextualizada, que considerada no conjunto, é capaz de gerar, de fato, um dano moral. Então, esse caso que eu contei para você foi um caso real, julgado pela jurisprudência, julgado pelos tribunais, onde um passageiro recebeu uma indenização por dano moral por conta desse conjunto de circunstâncias. Então, vou ler para vocês aqui um pedacinho do julgado. Consumidor, transporte aéreo internacional. Voo com duração de mais de 11 horas. Assento da classe executiva com sistemas de entretenimento e reclinação quebrados. Classe executiva lotada. Recusa em realocar o passageiro em assento de classe superior. Dano moral configurado. Perceba, foi um conjunto de coisas. Era uma passagem aérea mais cara na classe executiva, o banco não reclinava, o sistema de entretenimento não funcionava, o voo era um voo longo, o passageiro comunicou o fato à companhia aérea que não deu uma solução, ao invés de realocá-lo para uma outra poltrona da classe executiva ou de classe superior, ofereceu para ele classe econômica. Isso tudo, considerado no contexto, configurou o dano moral. Então, a forma de se narrar o dano moral, de se dar o contexto, é muito importante. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o contexto que vai levar ao convencimento do juiz sobre a ocorrência ou não do dano moral. Esse julgado, para você depois acessá-lo, foi proferido na apelação cível 2013-011 0083-962 do Distrito Federal, tá ok? Então espero que você tenha gostado dessa dica e continue nos acompanhando, compartilhe com seus colegas, deixe seus comentários.